Carlos Villagrán, nosso eterno Kiko, ele tem hoje aí 81 anos e mesmo assim ele segue subindo no palco com o uniforme do personagem que marcou gerações. A última apresentação dele no Peru, dentro de um circo, acabou gerando uma enxurrada de comentários e muita gente levantou a mesma suspeita. Será que ele está falido? Aí você vai perguntar para mim, por que, Marcelo? Como assim? Não é de hoje que esses rumores rondam o nome de Villagrán. Além da idade, dos problemas de saúde, a sua filha criou uma conta no OnlyFans, ele já perdeu boa parte do patrimônio e não recebe os royalties de Chaves. Tudo isso faz muita gente acreditar que a situação financeira dele não anda tão boa. E é por isso que aos 81 anos de idade ele continua se apresentando. Mas será que é isso mesmo? Ou ele simplesmente não consegue se desapegar do Kiko? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Carlos Villagrán Eslava, ele nasceu no México em 12 de janeiro de 1944. Ele foi famoso no mundo inteiro ao interpretar o Kiko no seriado Chaves. A família de Carlos enfrentava dificuldades financeiras e por isso ele ajudava no sustento da casa desde cedo, trabalhando com o pai como fotógrafo. Mesmo sonhando em ser comediante ou jogador de futebol, ele seguiu nesse caminho por muitos anos e acabou se destacando na profissão. Chegou a cobrir as Olimpíadas do México em 1968 e a Copa do Mundo de 1970. Foi nessa época que ele começou a se aventurar no teatro, conciliando as duas áreas. Atuou na peça Loquibambia, onde ele foi visto por Bolanhos pela primeira vez, mas sem causar um grande impacto. Ainda assim, usando contatos do jornal, Carlos ele foi abrindo portas na atuação e ganhando espaço aos poucos. Em 1968, o Carlos participou do programa El Clube de los Millonarios, dando vida ao boneco ventríloco Piloro. O personagem fez sucesso na época e se tornou seu primeiro grande destaque na TV. Carlos também atuou no programa El Clube del Chori, onde interpretava uma velhinha. Essa personagem já tinha aquele jeitinho meio chorão, com as bochechas grandes, praticamente uma versão feminina e mais velha do que viria a ser o Kiko. Foi nesse programa que ele conheceu o Rubem Aguirre, o nosso eterno professor Girafales. O Rubem ele ficou tão impressionado com o talento de Carlos que algum tempo depois o apresentou a Bolanhos. Os dois se conheceram numa festa onde o Carlos improvisou uma cena engraçada que acabou arrancando risadas de todo mundo e foi aí que Bolanhos decidiu convidá-lo para poder participar dos seus programas. Chespirito Chaves quedou com 10, 12 minutos, escreveu uma coisa que se chamou Chaves, em México, o Chavo del Ocho, Chaves, e me chamou ele. Me dijo, você vai ser um menino. Então, eu fui buscar entre muita roupa e encontrei trajes de marinerito, né? E perguntei, ei, Roberto, você vai querer que fale assim? Que fale assim. Foi a partir desse momento que Carlos deixou a fotografia de lado e se tornou ator de vez. Uma das marcas registradas do seu personagem mais famoso são as bochechas estufadas, não é? Pois é, a curiosidade é que ele já fazia isso desde criança. Ele costumava imitar um tio bochechudo e ele acabou levando essa habilidade para vários personagens ao longo da carreira, até chegar no icônico Kiko. A saída do Chaves. Depois de tanto sucesso, muita gente começou a dizer que a fama tinha subido a cabeça de Carlos. Na época surgiram rumores sobre brigas entre ele e Roberto Bolanhos, incluindo a história de que Carlos teria se envolvido com a Florinda, antes dela namorar o Bolanhos. Ela negava, mas quando o relacionamento dos dois veio a público e Florinda passou a ter mais destaque no programa, as tensões só aumentaram. No meio dessas tretas, Carlos acabou deixando o elenco e nasceu a eterna polêmica sobre quem era o verdadeiro dono do personagem Kiko, mesmo com ele próprio reconhecendo numa entrevista aí de 1977 que o criador era o Bolanhos. No, nada, nomás que pongan, agradezco a Roberto Gómez Bolaños la autorización para usar el personaje de su creación. Y muy bien. Y luego regresó y dijo que no aceptaba esa condición, que porque él era el creador. Entonces ya le dijeron, pues, adiós, se fue. A verdade é que existem várias versões, Uns dizem que o Carlos ficou metido, outros dizem aí que o Roberto mudou por conta de influência da Florinda. O fato é que a treta acabou durando bastante. Em 1979, o Carlos deixou o Chaves e decidiu seguir uma carreira solo. Até hoje, ninguém sabe ao certo o verdadeiro motivo da saída de Carlos Villagrán ali do elenco de Chaves. Na época, ele disse que queria seguir carreira solo, mas depois contou outra versão, que
que o sucesso de Kiko teria gerado inveja nos outros atores, inclusive em Bolanhos, e que por isso ele acabou sendo afastado do programa. Eu duvido que o Bolanhos iria afastar o Kiko assim por inveja, sendo que o Kiko tirava uma puta audiência, né? Hasta certo ponto, muita envidia, Kiko. Sei. Poxa, que triste fim esse, né? Bom, mas que bom que você tá... Sim, porque eram muito poucos personagens para o mundo. Havia para todos. Mas ele quis ser o número 1 de todos, né? Bom, o Bolanhos, ele contou outra versão. Segundo ele, o Carlos saiu porque quis. Já estava difícil de lidar com ele nos bastidores. A fama teria subido a cabeça. Fora da turma de Chespirito, Villagrán tentou lançar um programa solo com Kiko, mas se recusou a dar os créditos a Bolanhos. Resultado, briga, processo e o veto da Televisa. Inclusive, se tem uma coisa que a Televisa é boa, é invetável, porque é uma imagem, se a gente deixar um trechinho do vídeo do Chaves passando aqui no nosso vídeo, tome copyright da Televisa. É impressionante, cara. Então a gente tem até que tomar cuidado aqui com as imagens, tá? Bom, logo após sair, ele mudou a grafia, então, de Kiko para Kiko, tá? Enfim, a pronúncia é a mesma, mas ele trocou ali, né? O Kiko com o Q, ele trocou com o K, para poder evitar problemas, né? Já que essa versão com Q era de Bolanhos. Só que, mesmo assim, parece que a manobra não funcionou, tá? E ele ficou um bom tempo sem poder usar o personagem. Até que uma emissora da Venezuela acabou contratando, abrindo espaço para ele continuar a carreira. Depois disso, ele acabou estrelando outros programas, como El Show de Carlos Villagrán, em 80, El Niño de Papel, em 81, 82, e Federico, de 83 a 84. Mas a verdade é que nada se igualou ao sucesso que ele teve em Chaves. Depois disso, Carlos passou a fazer shows vestido como Kiko, e foi assim que ele manteve a sua carreira por décadas, até decidir se aposentar dos palcos. Em 2000, o Carlos reencontrou Bolanhos depois de mais de 20 anos sem se falar, desde a sua saída do programa em 79. A treta entre eles era pesada, né? Coisa pessoal mesmo. Apesar do encontro, nunca se reconciliaram de verdade. O Carlos continuou alfinetando Bolanhos publicamente e em certo momento chegou a insinuar que ele teria ligação com o narcotráfico. Olha só que pesado, uma acusação bem séria que o Bolanhos, é claro, negou. Não me lembro exatamente quando foi a última vez do programa. Ele, quando eu não saí do programa, ele só, no programa de Chaves, falou: Kiko se foi porque não aguentou a gentalha. Se foi a viver com uma tia milionária. Sei. Isso foi tudo o que ele foi. Mas depois, mais velho, ele doente, você chegou a falar por telefone com ele? Não. Não houve nem o último contato? Não houve um último contato. E você tentou? E eu tentei muitas vezes, mas ele não contestava, dizia que não queria falar comigo e dizia muitas coisas. Villagrán depois até pediu desculpas sobre essa sua acusação sem provas, mas isso com certeza não minimizou a rixa entre eles. Em 2009, o Carlos anunciou pela primeira vez que deixaria de interpretar Kiko para se dedicar a outros projetos. E vai vendo só o tamanho dessa novela. Essa foi só a primeira vez, tá? Apesar do anúncio, volta e meia ele acabava aparecendo, né? Voltando a viver ali o personagem, adiando mais uma vez essa despedida. Perrengues da vida de Carlos. Entre 2010 e 2012, mesmo aposentado, Carlos continuou aparecendo em programas de TV e eventos ligados ao Kiko. Na prática, ele se aposentava e se desaposentava o tempo todo. O Carlos também teve passagem pelo cinema, né? O seu último trabalho foi em 2017 no filme brasileiro Como se tornar o pior aluno da escola, que foi dirigido ali pelo Danilo Gentili. Em 2018, ele se aposentou de novo, com direito a turnê de despedida. Carlos chegou a tentar entrar na política em 2021, mas não deu certo. E em 2022, adivinhem só, sim, ele voltou a fazer shows como Kiko. Dessa vez em Honduras. Nesse retorno foi bastante criticado pela idade e também por declarações polêmicas, como quando afirmou que o caixão de Bolanhos estaria vazio no velório. Ele parece que sempre gostou de umas polêmicas, né? De causar um pouco. No ano seguinte, em 2023, ele fez mais uma turnê de despedida, né, do Kiko, com apresentações nos Estados Unidos, Colômbia e Peru. Na vida pessoal, a sua filha, a Vanessa Villagrán,
criou uma conta no OnlyFans e revelou estar enfrentando um câncer de mama, doença que, felizmente, ela conseguiu vencer. Tá? O Carlos também passou por um susto aí ao ser diagnosticado com câncer de próstata. Após uma cirurgia, anunciou que estava bem. Outra polêmica em que Carlos se envolveu foi ao participar de uma campanha nos Estados Unidos contra a imigração ilegal. E o detalhe, né, ele estava vestido de Kiko. A notícia aposentado? Bom, como era de se esperar, né, a atitude acabou gerando uma enxurrada de críticas. Uma curiosidade que mostra bem como o Bolanhos e o Villagrán nunca se reconciliaram é que a série biográfica de Chespirito, né, lançada em junho, não contou com a participação direta de Carlos. Vale destacar que ao longo dos anos, o Villagrán apareceu diversas vezes no Brasil, sempre caracterizado como Kiko, personagem aí que ele simplesmente se recusa a deixar de lado. Seu Madruga sabe, porra. Está falido? Em julho deste ano, Carlos voltou a se apresentar como Kiko. Dessa vez, né, no Mega Circus, no Peru, agora com 81 anos de idade. Olha só pra você ver, cara, o bicho tá velho já, né? Bom, muita gente criticou a sua insistência em continuar com o personagem. Começaram a surgir especulações. Será que ele estaria falido? Precisando de dinheiro? Né? Por isso que ele não larga o osso? Né? A verdade é que ninguém sabe ao certo, mas esse assunto acabou gerando bastante comentário. Ao que tudo indica, Carlos realmente perdeu muito dinheiro ao longo dos anos. Atualmente mora em Querétaro, no México, e há rumores de que ele teria vendido seus bens, embora nada disso tenha sido confirmado oficialmente. Como perdeu o processo contra o Bolanhos, ele não recebe royalties pelas reprises de Chaves que fica passando ao redor do mundo, né? Ou seja, o que restaria seria basicamente a sua casa avaliada em cerca de 800 mil, né? Um pouco além disso. E vale lembrar, né, com a idade avançada, os custos com saúde tendem a ser altos, o que torna a situação financeira dele ainda mais delicada. Mas apesar de todos esses boatos, a verdade é que Carlos parece continuar se apresentando simplesmente porque gosta. Não há nenhuma notícia séria dizendo que ele está fazendo isso só por dinheiro, porque está passando por problemas financeiros, precisa ganhar dinheiro, enfim. Apesar de ser óbvio, né, que isso conta também, porque eu duvido que ele esteja se apresentando de graça, né? Bom, como eu disse, não existe informação oficial de que Carlos esteja falido. O que existem são suposições, né? E muita gente pegando no pé dele, talvez por conta do seu passado polêmico, pela aparência aos 81 anos, ou por acharem estranho, né, ele ainda interpretar o mesmo personagem já com tanta idade assim. Mesmo assim, o Tesouro, né, ele seguiu firme, e foi justamente a sua recente apresentação cantando a clássica música do Sapinho que acabou rendendo uma nova onda de críticas e também de risadas. Mas claro, ainda há muitos que o idolatram e acham bonito e até nostálgico vê-lo interpretando o eterno Kiko. No fim das contas, né, é assim mesmo, tem quem goste e quem critique. Acho que faz parte da história dele. Mas eu quero saber de você, né? Você acha que já passou da hora do Kiko pendurar as chuteiras? Ele vai até quando com isso, hein? Comenta aqui embaixo. E se você sabia de todas essas curiosidades sobre a vida de Villagrán. Deixa aqui a sua sugestão para o próximo vídeo aqui do canal. Até mais. Tchau.